dia de manhã a mesma coisa. Você liga a televisão para ter um encontro com Fátima Bernardes e, na verdade, o que você tem é um encontro com o Antônio Gramsci. Bom, tá um bafafá aí na internet por causa dessa história do programa da Fátima Bernardes, que ela fez uma enquete lá e as pessoas escolheram salvar o traficante. Então eu resolvi fazer um vídeo para esclarecer alguns pontos que eu acho que ficaram um pouco obscuros nessa discussão. Em primeiro lugar, talvez as pessoas nem tenham reparado diante dessa escolha chocante das pessoas que supostamente escolheram o traficante, mas eu vou falar sobre isso mais adiante no vídeo. Mas o objetivo principal de toda essa balbúrdia aí foi divulgar o tal de filmezinho da Globo que é o Sob Pressão. Eu vou ler a sinopse do filme para vocês. Diz o seguinte: ao longo de um dia tenso na emergência, na sala de trauma e no centro cirúrgico, acompanhamos o trabalho do cirurgião Evandro e equipe em 3 casos que requerem cirurgias de risco. Um traficante, um policial e uma criança de família rica. Todos feridos durante um tiroteio numa favela próxima ao hospital. Enfrentando a urgência, as condições limitadas do hospital e a pressão de parentes e outras pessoas ligadas aos pacientes. Evandro vai se ver diante de escolhas difíceis para fazer tudo o que é possível e tentar o impossível. Agora, talvez uma coisa que ninguém tenha reparado nesse filme é que, assim, as três vítimas lá são o traficante, o policial e a criança rica. E a prioridade vai ser dada para o traficante, para que a população tenha automaticamente uma aversão tanto à polícia quanto ao menino rico. Porque no meio de um tiroteio em uma favela foi ferido justamente uma criança rica e não uma criança pobre? Porque justamente o marxismo cultural quer que você tenha aversão a figuras como o policial e a criança rica e trate o traficante como um pobrezinho vítima da sociedade. Bom, passando essa parte do filme, que eu recomendo que ninguém olhe, né, que se faça um boicote a esse filme idiota, que é puro folhetim marxista, como a gente pôde ver, vamos à perguntinha maliciosa que o programa fez. A pergunta é exatamente essa que eu vou dizer para vocês. Quem salvar primeiro? O traficante em estado grave ou o policial levemente ferido? Foi exatamente essa a pergunta que apareceu lá no programa da Fátima Bernardes. Agora a pergunta que eu tenho para vocês: quem precisa salvar uma pessoa levemente ferida? Se a pessoa está levemente ferida, ela não corre risco de morte, ela não precisa ser salva. Então essa é uma pergunta descabida. Entre uma pessoa gravemente ferida e uma pessoa levemente ferida, quem é que você vai salvar? Quem está gravemente ferido. Se eles quisessem realmente saber se a população prefere o traficante ou o policial, a pergunta que deveria ser feita é: quem você salvaria num caso de ferimento grave? O traficante ou o policial? Assim, estariam em pé de igualdade o traficante e o policial. E aí sim a pessoa poderia decidir com base em quem é ou no que a pessoa fez, entendeu? Entre o policial e o traficante. No caso da pergunta da Fátima Bernardes, eles estão decidindo socorrer quem está gravemente ferido ou quem está levemente ferido. Isso é óbvio, a pessoa vai escolher quem está gravemente ferido. A questão toda desse enredo, além de divulgar aquele filme infeliz da Globo, é fazer a população pensar que as pessoas não veem diferença entre traficantes e policiais, o que é mentira. Tudo na TV é um jogo de cartas marcadas. Ou vocês acham que eles pegaram pessoas aleatórias para irem lá responder a pergunta? Todas as pessoas que subiram naquele palco para escolher entre o traficante e o policial foram orientadas a fazer a escolha que elas fizeram. Tudo é armação na TV. Esses reality shows, essas votações, todas elas são manipuladas. Ou você tem alguma dúvida sobre isso? Você realmente acredita que
que a mídia faz algo transparente e totalmente livre de suspeitas e que a TV fala a verdade. Se você acha isso, eu sinto muito em informar, mas a gente não vive na Disneylândia e a Globo não diz a verdade. Casualmente também, o único que escolheu salvar o policial foi o jornalista lá da equipe da Fátima Bernardes para mostrar como o programa dela é bonzinho e escolhe o policial em detrimento do traficante, tudo jogo de cartas marcadas, como eu falei para vocês, e mesmo assim o rapaz que escolheu salvar o tal de policial lá fica relativizando que talvez ele ficasse em dúvida e que ele não estava deixando de escolher o traficante porque ele era uma pessoa menos humana, etc, etc, blá 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 blá. Aí depois, óbvio, como sempre, em todos os programas, é o modus operandi deles, chamam o tal de especialista. Eles gostam do especialista. Aí chama lá um especialista que, claro, ele vai dizer que segue protocolos internacionais e que primeiro se atende o paciente que está em estado mais grave. Isso é óbvio, é muito óbvio, vai atender quem está em estado mais grave. Agora, se tivesse os dois pacientes feridos com o mesmo nível de gravidade entre o policial e o ladrão, quem será que ele ia escolher? Depois ainda tem aquela parte que não poderia faltar, que um dos convidados começa a falar que o traficante é uma vítima da sociedade, que é uma pessoa que não teve oportunidades, e esse discursinho batido que a gente não aguenta mais ouvir. Isso é uma grande falácia, e sem contar que é um grande preconceito. Porque se a gente partir do princípio que o traficante é uma vítima da sociedade porque não teve acesso ao estudo, porque não teve dinheiro, a gente está colocando uma ideia de que todo pobre vai ser traficante. O que define uma pessoa escolher o tráfico ou não, não é a falta de estudos. Se assim fosse, nós não teríamos traficantes ricos. Existem muitos filhos de classe média, nascidos de pai médico, empresário, família bem estruturada e que acabam optando pelo tráfico. E também existe pessoas que moram na favela, têm todas as dificuldades, não participam do tráfico e vencem na vida. Eu já mostrei num outro vídeo meu aqui, onde eu falo sobre meritocracia, o exemplo de pessoas que cataram livros no lixo, que tiveram dificuldades e que conseguiram se formar na faculdade. Então, não é o seu acesso ao sistema educacional, a ter uma família assim ou assado, que vai definir o seu caráter. Quem escolhe ser traficante tem falha de caráter. Infelizmente, essa é a realidade. Não quer dizer que essa pessoa está condenada para o resto da vida. Principalmente como uma pessoa cristã, eu tenho que acreditar que as pessoas podem se arrepender e ser transformadas. Mas o motivo que levou elas a ir para o tráfico não foi a falta de oportunidades, e sim a falha de caráter. E depois aí a Fátima vem com aquela conversinha de mas nós poderíamos também pensar que não foi contada toda a história, que de repente esse traficante tinha 15 anos, que foi o primeiro tráfico dele e ele deu o azar de ser baleado, que ele vem de uma família trabalhadora, para incutir na sua cabeça a ideia de que o traficante é uma vítima da sociedade, o que é um conceito do marxismo cultural totalmente falso e que é colocado lá na televisão para fazer reengenharia social, para tentar modificar a cabeça das pessoas. Caso vocês não saibam, existem diversas técnicas de manipulação mental que são utilizadas o tempo todo para influenciar as suas decisões. Quem não sabe que comerciais de TV, outdoors e uma infinidade de propaganda se utiliza desses recursos para influenciarem as pessoas a comprarem os seus produtos? Por que você acha que a mídia não faria uso desses recursos? O que ficou evidente no programa da Fátima Bernardes é que, em primeiro lugar, escolher o traficante em detrimento do policial é uma mentira. As pessoas foram manipuladas para escolher essa resposta, manipuladas através da pergunta e talvez até de uma ordem expressa, porque isso é comum na TV. Quem trabalha na TV sabe muito bem do que eu estou falando. Em segundo lugar, isso só foi feito porque a mídia tem feito uma campanha intensiva de degradação da imagem do policial.
O policial é a pessoa que dá a sua vida para proteger a sociedade. O trabalho dos policiais é extremamente importante para nossa segurança. Se não tivesse polícia, imagina o caos que nós estaríamos. Tá, tudo bem, a gente já vive num caos completo, né? Mas imagina sem a polícia o que não ia acontecer. Por isso que você deve desligar a televisão e ler um livro, ou então procurar na internet conteúdos que te edifiquem e não ficar bebendo aquele lixo de marxismo cultural da elite globalista que é passado através de todas as emissoras. Não é somente a Rede Globo, não há nenhuma emissora que esteja totalmente livre do viés marxista, infelizmente. E entre o traficante e o policial, hashtag eu salvo o policial.